Então essa é a minha última oportunidade dentro do tema Igreja Missional. E eu queria muito que os irmãos prestassem mais atenção do que de forma costumeira para entender a aplicabilidade que eu gostaria de dar. É a minha última oportunidade nessa série. Reverendo Laércio ainda vai ter mais uma domingo que vem. Espero que ele complemente o que eu não consegui passar, e com certeza o Espírito Santo fará isso. Eu queria que você, então, dentro desse tema, e para entendermos a questão prática disso, eu quero que você relembre comigo Lucas capítulo 15, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Eu quero que você preste atenção nos primeiros 2 versos. Para a gente entender o contexto, é um capítulo conhecido. Nós vamos rever bem objetivamente as famosas parábolas que o Senhor Jesus ensina ali em Lucas 15, porém, para a gente compreender o porquê que ele falou aquelas parábolas, nós precisamos entender o verso 1 e o verso 2 de Lucas capítulo 15. Eu vou ler esses 2 versos, nós vamos orar e vamos receber a mensagem da parte de Deus. Lucas 15, verso 1 e 2. Vamos ler juntos a uma só voz? Leiamos então. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: recebe pecadores e come com eles. Ó Deus maravilhoso, diante da tua palavra santa, nós queremos ser impactados, transformados, moldados, aprender com ela, sermos corrigidos, sermos recalibrados, para estarmos alinhados com a tua vontade. E o teu Espírito tem o poder de fazer isso, porque a tua palavra é inerrante, é infalível, veio de ti. Ajuda-nos assim nesse momento. Por favor, que a clareza da aplicação da tua Escritura venha fortemente à nossa mente, ao nosso coração. Nesse momento clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lucas 15, 1 e 2. Qual é o tema, o título dessa mensagem? Bom, se a série é Igreja Missional, então Igreja Missional é receber pecadores e comer com eles. Porque é isso que Jesus estava fazendo aqui. E foi exatamente por causa disso que os escribas e fariseus, os religiosos do tempo de Jesus, murmuravam. E é essa pergunta que precisa surgir na nossa mente agora. Qual que foi o motivo dessa reclamação, dessa murmuração dos escribas e fariseus? Irmãos, a gente precisa compreender bem esse contexto, e aí você vai entender por que Jesus contou as 3 parábolas que vêm na sequência. Eu sei que é comum a gente falar mal dos escribas e fariseus, não é? Tem vezes que entre nós a gente rotula, aquele ali é um fariseu, hipócrita, porque a gente lembra que parece que esses irmãos do passado aqui, que eram uma verdadeira pedra de tropeço ou pedra no sapato do Senhor Jesus no ministério terreno, eles só murmuravam. Mas a gente precisa lembrar do contexto deles. Você e eu não podemos esquecer que ao longo do ensino de todo o Antigo Testamento, o povo de Deus foi estimulado a sair do meio dos pagãos e ficar separado. A gente pode, por exemplo, lembrar dos 2 primeiros capítulos do livro de Juízes, e esses 2 capítulos descrevem a ira de Deus quando Israel se misturou com os cananeus, aquele povo pagão do passado. Então, a ideia sempre foi: vocês são povo separado ao Senhor. Não é para se misturar com eles, não é para praticar as coisas que eles praticam, não é para se envolver com eles. O ensino era assim. Os escribas e fariseus aprenderam corretamente. Eles podem até terem demonstrado isso de maneira equivocada, algumas ou a maioria das vezes. Mas
você não pode dizer que eles estão de todo errados. Você não pode dizer que eles são completamente os grandes inimigos da cruz. Eles estavam demonstrando algo que chamamos hoje de tradição religiosa. Esses fariseus de Lucas 15 estão apenas refletindo essa realidade, nessa reação deles diante do Senhor Jesus. E exatamente quanto a isso, essa murmuração, não é totalmente diferente, por exemplo, de manhã eu preguei em Atos, não é? A reação de Pedro em Atos capítulo 10, quando Pedro tem aquela visão, lembra de um lençol que baixa diante dele e tem vários tipos de animais e uma voz, a voz de Deus, fala: Pedro, mata e come. E aí Pedro responde: Senhor, de modo nenhum, porque jamais comi coisa imunda. E ele estava sendo um judeu normal, refletindo o ensino do Antigo Testamento. Ele estava sendo igual um escriba e fariseu. A mentalidade era essa. E aí, queridos, nesse texto há uma clara indicação de que aquelas pessoas que Jesus estava se relacionando eram pecadores notórios. Os publicanos ou cobradores de impostos, você lembra, era realmente a pária da sociedade judaica naquele tempo. Eram os conterrâneos traidores. Vocês se envolveram com os dominadores sobre nós, o Império Romano, e vocês ficam cobrando impostos por eles, ganhando vantagens deles de maneira corrupta e cobrando até mais sobre nós, e vocês estão enriquecendo de forma ilícita. Eram assim as discussões. Os judeus olhavam os cobradores de impostos e achavam um absurdo. E os outros pecadores que o Senhor Jesus se envolvia, e quando você lê o relato dos evangelhos, aliás, tinham prostitutas, tinham pecadores notórios. Todo mundo, ninguém precisava contar, sabe a vida daquele fulano ali? Menina, é assim, assim. Não. Todo mundo via e conhecia. Índole ruim. Complicado. Era bem claro. Os fariseus e os escribas aqui não estão sendo fofoqueiros. Eles estão falando o que realmente era. No entanto, irmãos, Jesus parece realmente receber essas pessoas, ou até, eu vou usar essa palavra porque ela é muito forte, ostensivamente, Cristo procurava essas pessoas. E é evidente que isso ofendia muito a cultura judaica, a cultura religiosa judaica daquele tempo, ofendia por demais. Então, você e eu precisamos entender que por trás dessas reclamações, dos murmúrios dos fariseus, estão muitas coisas, e algumas delas estavam ancoradas de maneira sólida numa boa tradição bíblica. Eu estou aprendendo a ler esse texto e perceber que, muitas vezes, nós somos como esses escribas e fariseus. Zelamos por uma tradição bíblica. Desejamos ser sinceros com essa tradição, no nosso caso, a tradição da história da igreja presbiteriana, dos costumes presbiterianos, etc. Mas isso pode, como aconteceu com os escribas e fariseus do tempo de Jesus, isso pode nos fazer desviar do caminho de ser igreja missional. Porque, como eu disse no título, igreja missional é fazer o que Cristo fez, é receber pecadores e comer com eles. Tem vezes que eu acho que somos semelhantes. Muitas vezes eu já me descobri tendo atitudes assim, e reclamando e murmurando, como os escribas e fariseus. É claro, queridos, e eu creio que você compreende isso. É claro que o fato de Jesus receber e comer com aqueles pecadores, de modo nenhum significava que ele aprovasse os pecados deles, mas o que revela aqui é que o nosso Senhor e Salvador Jesus,
mostra a essência do seu modo de responder ao pecado deles. É claro que ele queria só andar junto e não questionar os pecados deles. Não, o ensino dele impactava, fazia eles repensarem, se arrependerem, e pela providência do eterno poder de Cristo, essas pessoas se convertiam. Isso significa abandonar os seus pecados, serem resgatados e salvos. Por isso, não importa quanto fosse a boa tradição teórica por trás daquela murmuração dos escribas e fariseus, ela era apenas isso, murmuração. E em resposta a essa murmuração, o que Jesus faz? Repito, em resposta a essa murmuração, o Senhor Jesus conta as 3 parábolas. Ele vai contar 3 histórias curtas. Ele não vai falar de postulados teológicos profundos, ele não vai falar de aplicações do poder de Deus incríveis. Não. Ele, objetivamente, fala 3 histórias curtas. Eu queria que você caminhasse comigo, relembrando, se você conhece, o restante de Lucas 15, bem objetivamente, para vermos essas 3 parábolas. Bem objetivamente, eu não vou ler o texto todo, não dá tempo. Vamos para a primeira parábola, Lucas 15, verso 3 a 7. Será que a sua Bíblia é igual à minha? A minha Bíblia está escrita assim, o título negrito itálico, a parábola do quê? Da ovelha perdida. Não é legal isso? A grande pergunta é, quando que Jesus falou que a parábola que ele contou tem esse nome? Não, ele não falou nada disso. E a gente aceita, eu mesmo já repeti quantas vezes, vamos lembrar da parábola da ovelha perdida, ou a outra, enfim. Se você ler o texto, Jesus não chamou assim. Como é que Jesus começou a contar? Verso 4, vocês conseguem ler, irmãos, todos juntos? Como é que diz o verso 4? Qual? Bom, então o melhor título não é a parábola da ovelha perdida. Nós devemos chamar de a parábola do pastor que procura. Porque é isso que Jesus está dizendo. Um pastor perdeu uma ovelha. Esse pastor foi atrás daquela ovelha e deixou as 99 lá em algum lugar do deserto. É isso que você lê aqui. Aí, amados, no verso 6 dessa primeira parábola, aqui está o ensino mais importante. O verso 6 diz assim: e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E aí o foco principal dessa parábola é esse. Esse é exatamente o tipo de pastor que você gostaria de ter se você fosse uma ovelha perdida. Eu queria ter um pastor assim. Se eu me perdesse, ia atrás de mim. Eu quero alguém assim. Esse é o ensino. Vamos para a segunda parábola. Eu disse que eu ia passar rápido. Lucas 15, de 8 a 10. De novo, os tradutores, para te ajudar, eles põem um título. Que título está na sua Bíblia? Isso, primeiro que usa o nome no original, né? O nome de uma moeda romana, que naquela época estava bem em alta e tinha um certo valor, dracma. Nome bonito para uma menina, não é? Dracminha, vem aqui. Bom, deixa para lá. Bom, de novo, vamos ler o que o texto diz. Será que é mesmo a parábola da dracma perdida? Será que é isso? Olha que coisa interessante, o verso 8 diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Bom, é isso que Jesus diz. Então parece que não é a parábola da dracma perdida, mas é a parábola da mulher que procura. Não é o que está escrito aí? É o que Jesus diz no verso 8. Mas qual é o centro dessa segunda parábola? É o verso 9. Você consegue ler a uma só voz? Vamos ler? E reúne as amigas, dizendo: alegrai-vos comigo. Por quê?
Quando você olha esse verso 9, o centro, o ponto principal, o ensino central está aqui. E qual é? Esse é exatamente, ou melhor dizendo, essa é exatamente o tipo de dona que eu gostaria de ter se eu fosse uma moeda perdida. E eu ia querer que essa mulher varresse a casa e me achasse. É essa mulher, é esse tipo de dona. Esse é o ensino que Jesus está dizendo. Vamos para a terceira parábola, e eu creio a mais conhecida e a mais importante de todas na Escritura. Lucas 15, ela é grande, né? De 11 a 32. E é geralmente chamada de quê? Parábola? Isso, parábola do filho pródigo. E aí você vai ler o que Jesus disse. Quando você lê o texto dessa parábola, você descobre que um título melhor seria a parábola do pai que corre para receber seu filho que estava perdido. E o ensino dessa parábola, você precisa ver dos versos 20 a 24 de Lucas 15. Eu quero ler para você. Vamos relembrar aqui, ouça a leitura, versos 20 a 24. E levantando-se, foi para o seu pai, aquele filho que caindo em si, que dissolveu toda a sua herança, que queria que o pai morresse, né? Ele tentou adiantar o processo, me dá a minha herança aí, porque eu quero curtir a vida. E ele foi curtir a vida e viu que a grana não era suficiente, porque ela acabou, e aí ele sofreu todo tipo de sofrimento de dependência. E aí ele, caindo em si, voltou para o seu pai. O verso 20 fala isso. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele, o menino, o rapaz, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aqui está o ensino central da terceira parábola. Qual que é o ponto, então? É que esse é o tipo de pai que você gostaria de ter, se você fosse um filho desobediente e perdido. Olhe para as três parábolas. Você percebeu uma coisa comum? Sempre que aquilo que estava perdido era achado, o que acontecia? Grande alegria. O filho pródigo recebeu uma festa. A mulher que descobriu, que encontrou sua moeda perdida, juntou as amigas e se alegraram com ela. E o pastor, quando encontrou aquela sua ovelha perdida, ele junto aos vizinhos e amigos e disse: se alegre comigo, porque a ovelha que eu perdi eu encontrei. Grande alegria por aquilo que havia sido perdido, que foi restaurado, reconciliado, reencontrado. Se você entendeu isso, então continue olhando comigo as três parábolas. As três histórias de Lucas 15 elas falam, aliás, sobre a pessoa que busca e cuida, varre e procura, corre e se alegra, e em todas elas, todas essas parábolas, são as respostas do Senhor Jesus à murmuração daqueles fariseus do verso 1 e verso 2 de Lucas 15. Jesus estava respondendo para eles: vocês não têm que murmurar, vocês têm que compreender uma coisa maior. As três histórias constituem a defesa de Jesus sobre o fato dele receber pecadores e comer com eles. E todas essas parábolas descrevem a essência, irmãos, do motivo pelo qual Jesus entrou no mundo como o Filho de Deus encarnado. Todas essas histórias descrevem, portanto, a missão do Senhor Jesus: salvar pecadores. As parábolas foram a resposta para a murmuração dos fariseus.
O que realmente fica claro é que essas 3 parábolas são em si mesmas exemplos da busca paterna de Deus. É isso que o Senhor Jesus está demonstrando. Aqueles fariseus murmuradores, eles murmuram e Jesus responde pacientemente com essas histórias que tinham esse objetivo de ajudá-los a transformar a murmuração deles em satisfação, para que realmente eles também pudessem participar da celebração da família de Deus, isto é, tinham o objetivo de ajudar os murmuradores, escribas e fariseus a verem que esses pecadores são irmãos que estavam mortos e agora voltaram à vida, filhos que estavam perdidos e foram achados. E é nesse sentido, portanto, que na parábola do pai que corre, o Filho Celestial encarnado está correndo ao encontro de quem? Daqueles escribas e fariseus, assim como já havia corrido para encontrar aqueles pecadores e os coletores de impostos, os publicanos. Para que isso? Para que isso? O que Jesus realmente quer, meus irmãos, é ver acontecer na vida daqueles escribas e fariseus, não apenas que eles parem de murmurar, para de reclamar, menino. Não. Não apenas que deixem de criticá-lo, mas que se juntem a ele, para também receber pecadores e comer com eles, para que os pecadores, incluindo aqueles mesmos escribas e fariseus, possam voltar para o Pai e levar alegria para o seu coração. Em outras palavras, o nosso dever é também fazermos isso. É por isso que eu disse que algumas vezes nós parecemos aqueles escribas e fariseus. A gente precisa parar de murmurar e a gente precisa obedecer o chamado pelo qual nós fomos salvos. Salvos da perdição, para sermos instrumentos de Deus para salvar da perdição outros que ainda estão perdidos. Irmãos, é isso mesmo. Receber pecadores e comer com eles, em outras palavras, é levar o ensino da palavra de Deus a essas pessoas com o objetivo de fazê-las discípulas. Fazer dessas pessoas discípulos de Cristo. A missão é revelar o conhecimento salvador da Bíblia e glorificar a Deus enquanto obedecemos a essa ordem missional. É isso. Quando você e eu não fazemos isso, como foi o caso dos escribas e fariseus, a nossa alma adoece. Nós ficamos amargos e murmuramos. Quando nós não estamos cumprindo o papel exatamente para o qual fomos salvos, você se torna uma pedra de tropeço e não uma pedra de apoio, para que outros possam se firmar em você para estar mais perto do Senhor. É exatamente por isso que Jesus estava maravilhosamente, impressionantemente ajudando aqueles escribas e fariseus. Sabe o que é interessante, queridos? É interessante nós vermos que nós, a Igreja Presbiteriana do Brasil, não tem sentido para nós, muitas vezes, a palavra evangélico. Na verdade, atualmente, isso se deteriorou e se deteriorou grandemente. Nós temos uma ligação histórica mesmo, isso não é idolatria, não, isso é um fato histórico. Nós somos oriundos da misericórdia de Deus no século XVI com aquilo que chamamos da Reforma Protestante. Só que naquela ocasião, os locais onde a Reforma explodiu, na Europa, na Alemanha, Inglaterra, Escócia, e depois chegando aos Estados Unidos e só depois chegando até nós, aquelas igrejas que voltaram à palavra, por isso que a ideia de reforma, uma igreja reformada sempre reformando, significa que é uma igreja que sempre retorna à Escritura, e foi o que aconteceu no século XVI. Naquela época, aqueles locais já tinham uma cristandade, mas estavam muito distantes
do verdadeiro evangelho, da palavra aplicável à vida, para que aquelas pessoas fossem transformadas, como Jesus aqui está ensinando, vivendo e fazendo em Lucas 15. E por isso, existe uma coisa que aqueles irmãos do passado produziram. Eles produziram documentos maravilhosos. Nós mesmos da Igreja Presbiteriana, nós temos como um dos símbolos de fé a Confissão de Fé de Westminster. E o seu breve catecismo e catecismo maior, nós chamamos de símbolos de fé. Representam de maneira objetiva e resumida, abaixo da Escritura, é claro, o que cremos de maneira sistemática. Por isso que quando você vai para uma classe de novos membros, que nós chamamos de classe de catecúmenos, que é uma palavra grega que significa novo convertido ou novo na fé, você estuda a Confissão de Fé de Westminster, que sistematicamente mostra os pontos principais da Escritura. É fantástico. Aquele documento, esse, por exemplo, foi escrito de 1646 a 1648. Você pode pegar outros documentos. Em particular, eu amo o Catecismo de Heidelberg, ou os cânones de Dort, que nós falamos popularmente, que são os 5 pontos do calvinismo, ou os 39 artigos de fé, que foi algo poderoso que aconteceu na Inglaterra. Amados, sabe o que é interessante em cada um desses documentos? Você vai procurar em vão as palavras missão, missões e evangelização. Porque esses documentos, naquela ocasião, estavam preocupados quase que totalmente em distinguir o cristianismo protestante reformado de outras igrejas cristãs que estavam longe da Escritura. O mundo mudou desde então, desde o momento que aqueles documentos foram escritos. Mas sempre houve na Escritura o que nós estamos lendo, o que Cristo está fazendo. Aquela 4ª marca que eu falei hoje de manhã. Sim, a igreja tem que ser fiel no ensino da palavra. Sim, a igreja, ela precisa verdadeiramente ser uma igreja que aplica corretamente os sacramentos, e ela precisa ser uma igreja que disciplina os seus membros para sempre eles serem tratados e viverem em santidade. Mas tem aquela 4ª marca, que é o que nós estamos falando como igreja missional. A 4ª marca é que nós devemos viver como missão, porque é para isso que a igreja existe. E é possível que nós, seguindo a nossa tradição, achemos que é normal e suficiente vir à igreja dominicalmente ou em todos os trabalhos que ela nos oferece, vir, participar, se alimenta, mas nunca passar isso para ninguém. Pessoas encontrarem com você na sua família, ou no seu local de trabalho, ou onde você estuda, ou em qualquer lugar, e de repente você convida, quer vir na minha igreja? Vai ter uma cantata de Natal muito boa, e aí a pessoa olha, tu é crente? E você nessa hora sorri e diz, sou. Você não entendeu? Você não estava testemunhando coisa nenhuma. Não, a pessoa sem você abrir a boca, a pessoa vendo as suas práticas, pensamentos, entendimento de vida, fala, gostos, etc., vai olhar assim, como é que o brasileiro fala? Tu é evangélico, né? O povo conta piada e você não ri, e você só se envolve com quem realmente precisa, e você se aparta de algumas coisas. Tem o happy hour e você nunca vê um crente lá. Estou falando de crente. Ué, por que você não veio? Eu vou para minha casa. Por quê? Eu sou casado, eu tenho cuidado da minha esposa, do meu marido, tenho cuidado dos meus filhos, que é isso? Eu tenho uma responsabilidade maior. Vocês aí, não é assim. A grande questão é que nós ficamos muito farisaicos e escribanenses, murmuradores e reclamadores, porque a gente não está cumprindo a missão para a qual o Senhor nos chamou. E esse é o alerta aqui. Eu queria caminhar para o fim mostrando aplicações disso. Você entendeu o que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus chegou para aqueles escribas e fariseus, ei, há lugar no reino para vocês, venha somar comigo, para a gente se envolver com essas pessoas perdidas, essas pessoas é que precisam do amor, da graça, do perdão, da salvação, e eu sou o Messias, eu vim aqui para isso, vocês precisam estar comigo nessa.
É por isso que as parábolas foram contadas. Uma ideia fixa tem que estar na mente de todo o povo de Deus: seguir Jesus no mundo. Eu sei, irmãos e irmãs, que o mundo pode ser um lugar muito assustador, porque é um lugar de secularismo, de relativismo, é um lugar onde ocorrem abuso sexual, abuso infantil, é um lugar de dor, de pobreza, de enfermidade, é um lugar de disfunção sexual, é o tipo de lugar para o qual Jesus veio. E nós o honramos quando seguimos Jesus nesse mundo do jeito que ele está. Não é para você ficar paralisado. Olha o que aconteceu, o que está acontecendo no nosso país. Oh, vamos ficar aqui chorando, murmurando, e não fazendo o que Deus mandou. Jesus veio para um mundo perdido. Vivemos em um mundo perdido para levar a única e verdadeira mensagem que transforma, converte e muda vidas. Porque Ele só vai mudar todas as coisas quando Ele restaurar a plenitude do seu reino, quando Ele vier a segunda vinda. Você não vai mudar a cultura, você não vai mudar seu país, você não vai mudar o governo. Você vai ser instrumento para mudar vidas. O convite de Jesus, eu acho melhor a palavra ordem, né? Você foi salvo, eu fui salvo, eu tenho que testemunhar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer discípulos, eu tenho. Você foi salvo, você tem também. Então, mesmo que pareça um convite amoroso, é uma ordem maravilhosa. E nós devemos aplicá-la. E eu fiquei pensando assim, como é que nós vamos aplicar isso? Aí, irmãos, material não falta. Eu tenho um monte de material para explicar o que a gente pode fazer para fazer discípulo. Um monte! Eu peguei tudo aquilo e deixei no cantinho. E pensei na nossa igreja, aqui. Igreja simples, suzanense, da nossa maravilhosa província aqui. Tranquila. Você gosta daqui? Eu gosto. Me lembra Joinville. Já foi em Joinville? Tem umas ruas iguais, algumas, todas não. Mas é muito legal, tranquilo. E eu pensei na nossa pequena e simples Igreja Unida de Suzano. Vamos aplicar. Minha única oportunidade agora, e o tempo está indo embora, e eu quero que você preste atenção. Como é que eu ponho na prática o ato de discipular? Tem duas formas. Você pode fazer um projeto de testemunho pessoal, ou você pode fazer um projeto de testemunho coletivo. Bom, coletivo envolve a igreja. Eu vou falar daqui a pouco de coisas que nós já fazemos e que você não apenas pode, mas deve se envolver para fazer missão, para de fato fazer discípulos e ver almas salvas. Qual foi a última vez? Eu perguntei isso na sexta-feira para o meu grupo Despertai. Qual foi a última vez que você viu alguém se converter na sua frente? Qual foi a última vez? Pensa, não precisa responder. Qual foi a última vez que você testemunhou, pregou, caminhou junto com esse pecador desgraçado, comeu com ele, dividiu o tempo com ele e você viu essa pessoa se converter? Qual foi a última vez? Lembra? Porque é maravilhoso, porque é estonteante, é incrível, e você se sente útil nesse reino, e Deus quer que você se sinta útil. Deus não quer que você esquente esse banco, logo esse fofinho que está aí não vai aguentar, a gente vai trocar por outra cadeira, outro não sei o quê, e você vai reclamar, e a gente vai trocar. Não é para isso, é para você servir. Como é que você serve? Aqui na nossa simples igreja, presta atenção. Primeiro, o projeto de testemunho pessoal. Nesse projeto, é assim, você tem amizades com pessoas não crentes. Você tem, você não é uma ilha, você não vive numa bolha, vive nada. E se bobear, tem gente que encontra você na rua, e aí, cara, tudo bem? Você é aí, tá? E é amigão, te abraça, e tem vezes que você nem abraça os crentes da sua igreja. Mas deixa isso para outra história. É outro momento, é que eu lembrei aqui um negócio. Enfim, você tem ligação. Continue com essa ligação. Mas propositalmente fazer amizade com essa pessoa para você falar de Cristo para ela. Para você convidá-la a ir na sua casa. Para você convidar a sentar com ela, dividir uma refeição e falar de como Deus mudou sua vida. E proclamar o Evangelho.
e manifestar que você quer andar com ela. Você pode até convidar ela para vir na igreja, ou num grupo despertar, ou num trabalho especial da igreja, não importa. Mas a questão é que não é esse o objetivo. O objetivo é de você se envolver com essa pessoa. Repito, se envolver com essa pessoa. Para você andar, caminhar e discipulá-la. Faça isso. Isso é um projeto pessoal simples, você pode fazer. Depois eu posso, num outro momento, te dizer o que você vai passar para essa pessoa da Escritura. Isso é uma parte muito tranquila. Você já conhece, a começar da história da sua conversão. Se você é um crente de verdade, você sabe o que significa a palavra conversão. Eu tenho uma história que durou 5 anos eu estando dentro da igreja. Mas eu te conto a minha terrível história de conversão. Alguns foi aquela grande retumbante mudança da água para o vinho. Já viu isso? É o máximo isso. Eu já conheci muitos assim. Comece a fazer a ponte com essa sua amizade não cristã assim. E o segundo bloco, e eu preciso terminar, é o projeto de testemunho coletivo, é com a igreja. 5 coisas você pode fazer na nossa igreja para produzir discípulos. A primeira delas, se envolva com um grupo de discipulado. Sabe que a gente tem um grupo de discipulado? Se envolva com esse grupo. Receba mais treinamento, mais capacidade. E a gente tem várias pessoas que precisam ser discipuladas. Além do trabalho que acontece no encontro de casais, na classe integração, que é um discipulado, discipulados avulsos acontece, a gente precisa de mais alguém para discipular. Venha, faça parte desse grupo. Em segundo lugar, a segunda porta, a segunda frente, é você se envolver nos grupos Despertai. Ajuda a gente a criar mais grupos, quem sabe lá onde você mora. Você cria grupos, mas aí é só os crentes. Calma, você junta um grupinho de crente e você convida o vizinho não crente, o parente não crente, o outro. Não quero ir na igreja. Não é na igreja, é lá na minha casa, é lá na casa aqui pertinho do fulano. Nós vamos fazer uma reunião lá, nós vamos orar, nós vamos estudar a Bíblia. Grupo Despertai também serve para isso. Se envolva, faça assim. Terceira frente, maravilhosa. Se envolva com esse trabalho novo. A ideia sempre existiu, mas estruturado do jeito que está acontecendo e que está dando certo, aconteceu esse ano. A classe integração, os acolhedores, o pessoal do colete azul. Vai lá. Vai lá para quê? Só receber as pessoas? Tomar um cafezinho com elas? Vocês precisam saber o que acontece com os visitantes quando eles vêm a primeira vez. É VIP o negócio. Graças a Deus. Amém. Vai dar vontade de você falar, eu sou visitante. Não, já foi, irmão. Você já é membro, já passou. É para a gente conquistar esse membro. Não é só para recebê-los. É para você poder conhecer essa pessoa nova. Ajudar a apoiá-la para ela não perder a aula da classe integração, para ela estar acolhida na igreja, para você fazer uma amizade com ela fora da igreja, acompanhá-la. Ela vai ser, na verdade, você vai ser para ela uma referência aqui na igreja. Vai lá, trabalha. Eu já falei de 3, né? Sim, quarta. Nós temos 2 congregações, Palmeiras, que é um tempão que existe, e o Badra, que é mais ou menos uma congregação nova. Se envolva no desenvolvimento dessas congregações. Pastor, eu não quero sair da sede. Quem mandou você sair da sede, filho? Filha, não. Você pode conversar com os pastores, comigo, reverendo Liberalino, reverendo Laércio. Precisa de que ajuda? Não sei se você sabe, nossa irmã Roseli Bispo, que deu um testemunho maravilhoso, de como ela tem feito missão, Deus tem tocado no coração dela, ela ajuda lá na congregação, ela é daqui da sede, mora do lado agora, a congregação está num outro local, do lado da casa dela, e ela vai lá ajudar com as crianças. Ei, isso é missão! E por último, isso aqui é uma novidade, está sendo iniciado, tem um projeto maior por trás disso, mas eu tenho um grupo Despertai, como outros presbíteros, outros irmãos têm. E se você for convidado a plantar um ponto de pregação, sabe o que a gente está fazendo? A AMAI, eu brinco com a nossa irmã Silvia Rangel, a AMAI é nossa, né? A gente investe lá, está lá trabalhando, evangeliza, eu já cansei de pregar para pais, para os funcionários, enfim. A gente se reúne nos espaços do Casa Branca, que é um bairro que a gente está orando para ter uma igreja presbiteriana lá. Não tem. E no Miguel Badra.
A gente se reúne sexta-feira na creche do Miguel Badra, que é um lugar lindo, é um local de primeira. E no Casa Branca, a maior creche de Suzano, estrutura incrível, está pronto. É um lugar abandonado todas as noites da semana e no final de semana, porque é uma creche, tem horário comercial como uma escola. Morreu, pronto, acabou. Quando muito, alguns sábados de manhã, eles fazem algum encontro com os pais. E muitos deles eu estou lá para pregar. E o resto é um espaço fechado. O espaço que o seu dinheiro, seu dízimo, sua oferta investiu lá. Então vamos fazer com que seja mais uma oportunidade de ter almas salvas. Como é que eu faço isso? Nós estamos tentando plantar 2 pontos de pregação. Ponto de pregação é uma coisa tão simples. Ponto de pregação é um trabalho evangélico de ensino da Bíblia, uma vez por semana num lugar onde ainda não está estabelecida uma igreja presbiteriana. Pronto. A gente está fazendo. Vem no projeto do conselho, se Deus quiser, o Senhor vai dar os recursos necessários, nós vamos ter mais 3 ou 4 igrejas. Na minha conta são 5. A gente precisa expandir o reino, plantar igrejas. E eu só estou falando da nossa simples igreja unida de Suzano. Diz para mim, você ainda vai ficar sentado no banco? Você vai ainda ficar imaginando, será que Deus me quer nessa igreja? Filho, se depois de tudo isso, você não está entendendo que Deus quer firmar a sua fé, de fato converter você de vez e fazer você servi-lo, então, tchau. Se você não compreendeu, óbvio, sirva ao Senhor. É o que o Senhor Jesus ensinou a gente. Sirva salvando vidas, no sentido de proclamar a palavra. Eu sei que o departamento de admissão e demissão do céu é divino, está nas mãos de Deus, mas eu e vocês somos parte dos proclamadores, as testemunhas. Você pode fazer mais do que você tem feito. Pode. E tem muitos que não estão fazendo nada. Talvez eles só estão mal direcionados. Deus acabou de direcionar você. Se você sentar comigo, eu te falo todos esses projetos e muito mais. Pode sentar com o conselho. Pode sentar com os líderes. E você vai ver que tudo que envolve salvar vidas é vontade de Deus. Amém. Fiquemos em pé, queridos, porque nós vamos orar e eu quero pedir que você ore por sua vida. Eu quero pedir que você se disponha. Eu quero pedir que aqueles que estão nos visitando, não fez discipulado ainda, não está pensando em ir depois para a classe de catecúmenos, porque a gente tem esse processo, viu? Discipulado, classe de catecúmenos, exame no conselho. Se Cristo converteu você, você vai ser membro dessa igreja, porque a gente precisa de mão de obra membral. Gostou do nome? Membro para trabalhar. Quem não é membro não faz nada. E aí? Você está vindo aqui, visitante? Lascou, vim nesse dia. Então Jesus está falando com você também. É para você ficar aqui. Ai, pastor, eu vou orar para ver a vontade de Deus. É sério? Depois do que você ouviu, Deus quer que você fique aqui, tristeza. E você firme seus laços aqui. E tem um bando de crente mais velho aqui como eu. Vai ombrear com você. Não é, igreja? Isso. Sim, amém. Tanto faz. Eu ia receber qualquer uma das respostas. Não é, Adilson? Vamos servir. Para de ser fariseu e escriba. Vamos parar de murmurar. Ó Deus maravilhoso e bendito, nossas vidas estão em Tuas mãos. Nós queremos Te servir. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos ver pessoas se convertendo, Pai. Por favor, ó Deus, nós queremos ver pessoas cedendo do seu coração terrível e pecaminoso, cedendo à Tua graça e ao Teu amor, Pai. Nós queremos ver igrejas continuamente, porque essa nossa igreja aqui é abençoada por Ti. A nossa igreja tem plantado muitas outras igrejas. Pai, nós temos mais sede de igrejas plantadas, com almas salvas, para a Tua honra e glória, Pai. Mas usa de nós. Nós queremos ter a alegria de dizer que somos úteis no Teu reino, Senhor. É isso que eu clamo a Ti.
Em nome do Senhor Jesus, arranca a minha murmuração, arranca a murmuração dos meus irmãos, torna-nos servos, Senhor, para fazer a tua vontade, em nome do Redentor, o teu bendito Filho que nos salvou, no nome dele clamamos isso. Amém.